a Deus por tudo que o Senhor tem feito e o Senhor está fazendo em oculto que eu não vejo. Eu agradeci a Deus, aleluia, por alguns segundos. E ali Deus me deu esta palavra, louvado seja o nome do Senhor. A palavra que, aleluia, está no livro de 2 Timóteo 4, versículo 7. Aleluia, que diz assim, o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nem eu mesmo sabia que eu iria pregar hoje a palavra do Deus Altíssimo, mas Deus tinha me preparado esta mensagem, da qual Paulo, louvado seja o nome do Senhor, disse que, aleluia, tinha combatido o bom combate, guardou a fé. E nós, irmãos, onde entramos nessa palavra, o que podemos dizer se hoje nós estivéssemos no lugar de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo? O que nós poderíamos dizer hoje? Combati um bom combate, guardei a fé. Porque quando Paulo falou essas coisas, ele já estava prestes à morte. Porque diz assim no livro de 2 Timóteo 4: na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu vos exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Hoje eu não sabia que seria eu a pregadora da noite, mas a palavra do nosso, aleluia, saudoso Paulo, ele quis dizer que nós temos que estar preparados tempo e fora de tempo. Mesmo sem saber quem iria pregar hoje, o Senhor me deu esta palavra. Para mim, eu estava fora do tempo, porque eu não sabia, mas Deus já sabia que iria ser eu. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Louvado seja Deus. O nosso saudoso Paulo, apóstolo Paulo, ele exortava, ele chamava a atenção daqueles que faziam a obra do Senhor de qualquer maneira. Ele fazia essas exortações para que as pessoas, eles viessem se posicionar diante do Deus Altíssimo, do Jesus Cristo de Nazaré, daquele que reina para todo sempre. Ele corrigia com paciência, ele exortava com paciência, porque ele tem amor ao próximo. Porque quando Saulo de Társio, ele era conhecido como um homem que perseguia os ungidos de Deus, ele não estava nem aí com aqueles que pregavam a palavra, porque ele era apenas Saulo de Társio. Ele fazia a vontade do homem, perseguir os ungidos de Deus, perseguir os homens que pregavam a palavra de Jesus. Aleluia. Até o ponto de Saulo de Társio ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. E foi nesse encontro que Saulo de Társio se revelou a Deus.
a Jesus Cristo, se prostrando verdadeiramente em espírito e em verdade, ao ponto de Jesus trocar o nome dele para Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo, ele foi um dos apóstolos que fazia verdadeiramente a vontade de Jesus Cristo, a vontade de Deus. Por isso que ele diz, no versículo 7, combati o bom combate e guardei a fé. Mais uma vez eu pergunto, e nós? Nós estamos combatendo um bom combate? Como estamos para Deus? Como estamos para Jesus? O que de bom estamos fazendo para o nosso Senhor? Estamos pregando a palavra do Deus Altíssimo a toda a criatura? Ah, irmã Kelly, eu sou perseguida. Mais perseguidos foram os nossos antepassados. Aleluia. Mas eles não desistiu. Eles prosseguiu fazendo a vontade do Senhor. Estevão, ele foi morto, apredejado, porque pregou a palavra de Deus. Hoje em dia o homem, eles querem levar a tapinha nas costas, querem ser reconhecidos pelas redes sociais, ganhar muito dinheiro. Satanás está cegando o povo de Deus. E o povo de Deus está se permitindo ser cegado por Satanás. E diz assim no versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Já está acontecendo, porque as pessoas não estão suportando a doutrina de Jesus, a sã doutrina. Os cristãos, os crentes não estão suportando a sã doutrina. Enquanto as igrejas estão vazias, os bares estão cheios, e o cemitério também, com pessoas que não conheceram, não ouviram falar de Jesus, não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E nós, no tempo de que Jesus vier, vamos ser cobrados por isso. Teve um momento na minha vida que eu corri para não fazer a vontade de Deus, para não estar aqui na frente pregando a palavra do Senhor, porque eu sei que não é fácil, não é brincadeira. As coisas do nosso Deus é com ordem e decência. Muitas das vezes, quando saímos quando éramos do mundo, para um show, a primeira coisa que nós fazíamos era chegar primeiro, antes do cantor. Mas quando é para chegar na casa de Deus, só chegamos atrasados. Por quê, irmãos? Porque não temos um compromisso verdadeiro com Ele, com o Cristo. Viemos somente para sentar no banco, fazer uma adoração enganosa a si mesmo, porque Deus não se agrada de hipocrisia, Deus se agrada de verdade, Deus se agrada de verdadeiros adoradores. Aleluia. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus se agrada daqueles que perdoam, Deus se agrada daqueles que se humilham diante de Deus, não é diante do homem não, irmãos. Como eu já disse aqui, um certo dia, eu fui xingada na frente do púlpito por um pastor, mas mesmo assim, quando eu gritava ali com meu coração cheio de mágoa, de dor e sofrimento, o meu Senhor mandou eu pedir perdão e eu fui, e quando eu fui
esperar que o irmão que me magoou, eu só vou perdoar quando ele vir me pedir perdão. Esqueça isso, irmão. Peça primeiro, sabe por quê? Porque você não está se humilhando ao homem, não. Você está se humilhando diante de Deus. E quando você pede perdão, você é perdoado diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de lá do céu Ele tudo vê. O Espírito Santo de Deus está aqui conosco. O Pai, o Filho e o Espírito andam junto. Louvado seja Deus. E assim diz no versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. As pessoas já estão assim. Eles estão se doando para as mentiras, preferem ouvir mentiras do que a verdade. E quando tem um profeta, quando tem um que Deus levantou na terra para falar a verdade, as pessoas troncham a cara, as pessoas dizem que ali não é de Deus, as pessoas dizem que essa pessoa está falando não vem de Deus, porque está acostumado com as mentiras de Satanás, porque Satanás está usando muita gente aí em várias igrejas para mentir, para profetizar mentira, para enganar as pessoas, e as pessoas adoram ser enganadas. Desde o começo, do início foi assim. Quem foi que enganou Eva? Foi Satanás. E ela gostou da mentira, ao ponto de comer aquele fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Mas o nosso Jesus, Ele veio para transformar a maldição em bênção. E só é abençoado aqueles que abençoam, que perdoam, que faz a obra com amor. Mas os que não fazem com amor, que não perdoam, que guardam sentimento ruim dentro de seus corações, essas pessoas não vão ver Deus. Não adianta vir à igreja somente para ouvir a palavra e não praticar. Nós precisamos praticar.
está próximo o tempo da minha partida. Assim disse o apóstolo Paulo. Mas no versículo 7 ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Aleluia! O apóstolo Paulo também está aguardando a vida de Jesus Cristo, porque ele diz aqui na palavra que no grande dia que Jesus vier, ele irá receber a coroa da vida. E hoje eu pergunto a vocês, meus irmãos, vocês têm guardado a fé, têm combatido o bom combate, para que no fim da nossa vida, independente do que seja que nós iremos morrer, que seja um infarto, uma batida de carro, sei lá que de modo nós iremos morrer, mas Paulo foi degolado. O apóstolo Paulo foi degolado porque pregava a palavra de Deus. Eu e você não sabemos de que forma iremos morrer, mas um dia iremos. E quando morrermos, quando nós morrer, nós vamos estar na certeza de que Paulo estava, de que, aleluia, na vida de Jesus, ele irá receber a coroa da vida. Essa é a palavra da noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.